e a pesquisa XP-SPESP, divulgada hoje, mostrou um aumento das avaliações negativas do governo Jair Bolsonaro e tendências de alta nas intenções de voto para o ex-presidente Lula. Exatamente, a gente tem até alguns gráficos para mostrar para vocês. No mês passado, 52% diziam considerar o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. Agora, nesse mês, são 54%. Os que veem o governo como bom ou ótimo são 23%, 2 pontos percentuais a menos que na pesquisa de julho. A desaprovação do presidente Jair Bolsonaro se mantém estável em 63%, bem alta, Miriam. E parece que o que está pegando nessa avaliação é o desempenho econômico. 63% acham que a direção da nossa economia está indo para o caminho errado. E para falar sobre essa pesquisa e também da relação do governo com o Senado, com o Legislativo, com o Supremo, enfim, com as instituições democráticas, a gente tem hoje aqui o cientista político Antônio Lavareda. Bem-vindo, Antônio Lavareda. Boa noite, Miriam, Hermínio, prazer estar conversando com vocês. Oi, Lavareda, muito boa noite. Queria começar te perguntando dessa avaliação do presidente Jair Bolsonaro, que está abaixo dos 30%, uma das piores, se não for a pior, desde o início do governo. A que se deve esse índice tão baixo? É verdade, Hermínio, é a pior avaliação e também a pior medição de aprovação, porque são duas variáveis diferentes. A avaliação é aquela escala que vai de ótimo a péssimo, a aprovação é a questão binária, aprova versus desaprova. É a pior medição nos dois casos desde o início desse governo. E, Hermínio, chama atenção o fato, para quem estuda a opinião pública, de que esses números desse mês, essa medição de agosto, são números até surpreendentes. E por que surpreendente? Porque recentemente, ou seja, nessa conjuntura dentro da qual houve essa medição, foi aplicada a pesquisa, né, durante ela nós tínhamos alguns fatores que contariam positivamente para o governo, ou pelo menos ponderariam essa avaliação negativa. Que fatores seriam esses? Em primeiro lugar, a CPI da Covid foi suspensa durante 2 semanas aí, muito próximas. Você teve um noticiário positivo a partir do desempenho dos atletas brasileiros na Olimpíada de Tóquio. E você teve também um maior processo, uma aceleração do processo de vacinação. Tudo isso combinado, né, resultou no menor volume de notícias negativas. A pesquisa aponta isso. Pois bem, diante desse quadro, o suposto é que melhorasse a avaliação do governo, mas, ao que parece, o humor da população em relação ao governo Bolsonaro não melhorou, ao contrário, não é? Houve esse deslocamento de 2 pontos para menos no que concerne a avaliação negativa e a avaliação, 2 pontos para menos na avaliação positiva e a avaliação negativa subiu 2 pontos também. Então, nós temos esse quadro que é o mais crítico do ponto de vista da leitura pública do governo Bolsonaro, como você disse, registrado desde o início do ano. A economia, e a Mira já havia comentado isso aí numa fala poucos minutos atrás, a economia joga um papel importante nisso. E também na curva da percepção da população sobre a economia, há outro fato digno de destaque, qual seja ele. Desde abril, não é, quando se observa o gráfico, havia uma diminuição das leituras negativas, ou seja, essa percepção crítica negativa, a economia no rumo errado, estava diminuindo a partir de abril para maio, de maio para junho, de junho para julho, e isso agora se reverte. E a avaliação, a leitura positiva, obviamente, em sentido contrário, também ela recuou agora. De fato, que nós temos a economia jogando papel negativo, mas também devemos lembrar que a CPI, o noticiário derivado da CPI, tem jogado um papel também importante nessa avaliação do conjunto do governo. Você vê que, embora o relatório final ainda não tenha sido apresentado, 57% dos brasileiros acreditam que houve, sim, corrupção no governo, ou em alguns funcionários do governo,
da parte deles com relação ao processo de aquisição das vacinas. E 29% apenas acreditam que não. Ou seja, a narrativa dos membros oposicionistas e dos integrantes também chamados independentes da CPI parece estar predominando amplamente em relação aos apoiadores do governo que integram aquela comissão. Agora, Lavareda, hoje o jornal Estado de São Paulo traz uma reportagem mostrando que dos 35 projetos que tinham sido pactuados lá no início do ano, logo que o Lira foi eleito e assumiu, só 8 deles foram promulgados. Dá para ler esses números aí como um recado do Congresso para o presidente? Olha, a relação do presidente da casa, do Arthur Lira, é uma posição de aliado, digamos, de aliado crítico, não é? O presidente da casa tem hipotecado solidariedade em diversos momentos ao presidente. A principal delas é deixar trancado na gaveta mais de 120, a última contagem que eu acompanhei era 124, mas parece que esse número já foi de longe ultrapassado, de pedidos de impeachment. Então, ao deixar trancado na gaveta esses processos, o presidente da Câmara dá uma inestimável demonstração de apoio e solidariedade ao presidente. Mas de outro lado, também é verdade que o presidente Arthur Lira, por várias vezes, inclusive no dia de hoje, né, reiterou a sua crença, seu posicionamento de que os poderes têm que procurar agir harmonicamente, ou seja, quando ele diz isso, ele está desestimulando a escalada de declarações de cunho mais duro, de cunho autoritário do Poder Executivo, no caso do presidente da República, está mandando os seus sinais, mas, ao mesmo tempo, se mantém aliado. Algumas reformas importantes que são interesse, foram objeto de PECs oriundas do Executivo, sobretudo da área econômica, Paulo Guedes, à frente, o presidente Arthur Lira tem conseguido aprovar, no ritmo, inclusive, às vezes considerado demasiadamente acelerado, vertiginoso, segundo alguns críticos, né? Ou seja, dispensando muita consideração, muita discussão, muita avaliação por parte dos setores interessados da sociedade. Então, eu diria o seguinte: o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem se apresentado como um aliado, sim, mas um aliado crítico. E essa é uma descrição que eu considero adequada, pelo menos até o momento. Aproveitando isso, Lavareda, a gente tem até um gráfico dessa pesquisa da XP para mostrar para vocês sobre o número de pessoas insatisfeitas com a administração do governo de forma geral. Se você aprova ou desaprova a maneira geral como o presidente Bolsonaro vem administrando. 63% desaprova e 29% desaprova. A gente pode falar que é uma satisfação geral? Tem até uma mensagem que alguém mandou aqui no chat falando, o Leandro, falou assim, é só ir ao mercado abastecer o carro para entender a situação, para falar por que tem essa desaprovação. Passa por isso também? Olha, essa aprovação, preciso lembrar, Hermínio, que essa questão, a respostas a essa questão que você apresentou são importantes, e essa pergunta e a questão da aprovação é uma pergunta formulada originalmente nos Estados Unidos 75 anos atrás. Há 75 anos, os institutos de pesquisa de opinião, reiteradamente, nos mais variados países do mundo, fazem essa questão. Se a formulam praticamente desse modo, é porque é uma questão importante do ponto de vista de medir o sentimento público, porque no que nós chamamos de opinião pública tem muito de sentimento público, ou seja, razão combinada com approach emocional das pessoas, dos indivíduos, dos cidadãos, todos nós. Então, essa pergunta é resposta muito importante. Por exemplo, nos Estados Unidos, que pratica marketing político eleitoral há mais tempo, lá que é a matriz, o berço disso, e falar em marketing político, vamos aproveitar para assinalar, lastimando o desaparecimento, a morte do Duda Mendonça, que foi um ícone do marketing eleitoral brasileiro. É uma perda, é uma era, como eu disse, respondendo, entrevistado pelo Estado de São Paulo, publicado hoje, é uma era, não é? É o fim de uma era do marketing eleitoral no Brasil, a morte do genial Duda Mendonça. Pois bem,
essa questão da aprovação é associada com a probabilidade de êxito dos presidentes. Disse que presidentes que não têm um desempenho nessa questão superior a 45% têm poucas chances de se reelegerem. Veja-se que o o ex-presidente Trump, em nenhum momento durante o seu mandato ultrapassou os 45 pontos percentuais nesse quesito de aprovação. O presidente Bolsonaro, como o gráfico apontou, chegou num determinado momento a marcar 47. Hoje ele está muito longe dos 45, ele está com 29 pontos percentuais. Vai ser preciso um esforço muito grande do seu governo, do ponto de vista de realizações, do ponto de vista de comunicação dessas realizações e, sobretudo, a performance do próprio presidente, né, que é um elemento fundamental para poder produzir uma reversão desse quadro. Lavareda, sobre as eleições especificamente, o Bolsonaro perderia no segundo turno para qualquer um dos possíveis adversários, segundo a pesquisa, ele perde para o Lula, para o Ciro, para o Moro. A gente tem até uma tela aí da pesquisa XP para mostrar para vocês. Eu queria que você analisasse, e o Sigefredo está perguntando aqui no chat para nós se ele teria como reverter essa tendência. Olha, Miriam, não há nenhuma. Nós estamos há 14 meses da eleição, então é pouco responsável, pouco prudente, né, quem estuda eleições dizer que nesse momento qualquer quadro é irreversível. Não pode, não deve ser dito isso. Agora, obviamente, à medida que esse quadro avança, e esse quadro não se caracterizou nesse mês de agosto, você vê que o gráfico mostra que já há 5 meses essa situação do presidente, do ponto de vista de sua popularidade, vai se esgarçando, vai se tornando mais precária, vai se abrindo no gráfico o que os técnicos chamam a boca do jacaré. As duas linhas, a aprovação e a desaprovação, vão se distanciando. E isso é preocupante. Eu diria que um governante precisa reverter, ou pelo menos sinalizar a capacidade de reversão disso, ainda pelo menos até o final do ano anterior à eleição. É muito difícil reverter quadros assim no ano eleitoral, ou seja, em 2022, fazer isso em 2022 será muito difícil para o presidente. Então, sintetizando uma frase curta, é possível reverter, mas não será fácil. Maravilha. Lavareda, quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa, no Jornal. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigado, até a próxima. O Clube do Livro do My News está diferente. Descontos, bate-papo com os autores e agora um encontro mensal com os leitores. Seja membro do My News, vem pro clube!